Muito boa noite, estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de estabelecer essa comunhão que este programa nos proporciona. Obrigado pela oportunidade de participar da sua vida. A gente sabe que todas as vezes que nós refletimos os nossos problemas, ainda que a gente nunca tenha se encontrado, porque isso é o bonito da vida, quando nós refletimos as nossas questões, nós estamos falando a uma multidão, porque somos todos iguais. Pode até modificar um pouquinho a maneira como interpretamos os conflitos humanos, mas eles estão sempre presentes na nossa vida. E o programa Direção Espiritual é uma oportunidade que nós temos de falar dos conflitos e de também, quem sabe, encontrar caminhos que nos ajude a solucioná-los. Sempre à luz do Evangelho, à luz da presença de Deus, porque nós que somos cristãos, ou nós que somos religiosos, temos sempre a preocupação de pensar na nossa humanidade a partir de uma teologia. É assim que a igreja trabalha em nós. A vida ritual que a igreja nos propõe é sempre um encontro de humanidade com divindade. É assim que Deus nos salva. Os ritos que nós realizamos, que são lugares, oportunidades salvíficas, estão sempre perpassados de humanidade e de divindade. E hoje, quarta-feira de cinzas, é um tempo muito especial. Inicia-se um tempo muito especial na vida de nós cristãos, de todos nós cristãos. É o tempo da quaresma. Eu me lembro que a minha mãe fazia questão de nos ensinar pedagogicamente que a quaresma deveria ser um tempo diferente. Eu sei que hoje isso não é possível mais, né? Mas na minha casa não se ligava o rádio durante 40 dias. Durante todo o tempo da quaresma, nós não podíamos ligar música dentro de casa. Nenhuma música poderia ser ouvida porque é o tempo da quaresma. Eu sou filho dessa religiosidade mineira, né? Temos até aqui de fundo Nossa Senhora, uma imagem toda neobarroca, né? Como falei na semana passada, esse grande artista que é o Hélio Petros, com sua capacidade de trazer para a madeira, né? de retirar os excessos da madeira e revelar uma imagem tão bonita. Eu me lembro das imagens, e olha que eu nunca tive dificuldade de compreender a imagem como um sinal. Eu não sou um adorador de imagem. Nunca permiti que dentro da minha experiência como padre, ou até mesmo como religioso, eu permitisse que as imagens fossem adoradas, não. Mas a Semana Santa era um tempo em que nós olhávamos para aquelas imagens. Eu me lembro de Nossa Senhora das Dores, o Senhor dos Passos, e a gente se identificava com elas. Também eu tinha dores que me colocavam ao lado de Jesus de uma maneira muito parecida. Isso é o interessante, né? A religião que nos ajuda a entender o que a gente é. Naquelas procissões lá em Formiga, uma Semana Santa tradicional, né? Que depois de ter vivido o tempo da quaresma, nós andávamos pelas ruas da cidade, naquelas procissões, para ali lembrar que a nossa vida é assim. O tempo da quaresma é um tempo diferente, porque nós somos convidados a fazer sacrifícios. Sacrifício é uma palavra tão desusada nos dias de hoje, né? Tão em desuso. Por quê? Porque a gente não está querendo muito sacrifício, a gente quer facilidades. Mas o Evangelho nos ensina que para tornar-se grande é preciso passar pelo crivo das dificuldades. Não se trata de um masoquismo de querer sofrer, não. É a gente interpretar as dificuldades da vida como um processo natural que pode nos encaminhar para o crescimento. Uma quaresma bem vivida é uma quaresma onde se experimenta a dor de ser quem é, mas ao mesmo tempo a esperança de ser um pouco mais semelhante a Jesus. Nós queremos iniciar a nossa quaresma, essa quarta-feira de cinzas, né? Certamente você já participou aí na sua paróquia, teve a oportunidade de participar da Eucaristia, recebeu as cinzas, esse sinal sacramental que nos une a um motivo maior ainda, para nos recordar que nós somos pó, que nós somos frágeis e que nós necessitamos da graça de Deus para a gente crescer. E é para falar sobre isso que mais uma vez esse meu grande amigo, que é um grande irmão, que me presenteou o programa de Direção Espiritual,
mais uma vez estará aqui comigo hoje para refletir esse tema tão especial à vida cristã, que é a Quaresma. Padre Joãozinho, boa noite, meu querido. Boa noite, Fábio. Como é que Seja bem-vindo, né? Eu estou bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao nosso programa. Mesmo. Estamos felizes aqui. Está vindo de férias? Estou vindo de férias. Eu também. Eu tiro férias porque o Christian faz questão de tirar, né? Então ele fica 2, 3 meses de férias. Então eu tiro também, aproveito. Sabe que eu tirei férias saudáveis dessa vez. É? Consegui tirar 30 dias de férias, fazia muito tempo. Que eu não fazia aliás, 40. Foi uma quaresma de férias. E eu fiz o propósito, indo para a terra natal, para minha terra natal, que é Santa Catarina, Brusque, na casa da minha mãe. Fiz o propósito de viver 40 dias de um tempo saudável, bebendo mais água, comendo comida saudável, conversando com a minha mãe, recordando a infância, olhando as fotos, sabe? E aí você estava falando ali da quaresma como um tempo de saúde. Realmente nós temos no ano litúrgico cristão, católico, um retiro, né? Um retiro todo ano. Uma oportunidade de tirar 40 dias para repensar os nossos excessos. Você falou uma frase muito bonita aqui hoje, que o artista que fez essa belíssima imagem neobarroca, como chama? Hélio Petros. O Hélio Petros, que a imagem sempre estava ali naquele pedaço tosco de madeira, mas ele tirou os excessos. Tirou do cedro, né? Ele tirou os excessos e apareceu a imagem. Agora eu fico pensando, Fábio, que nós também temos excessos. Que nós não estamos prontos, nós não estamos... Você diz muito, eu não sou perfeito, eu estou por ser feito. Não é? Sendo feito. Estou em obras. Esses dias você colocou qualquer coisa numa... Cuidado, estou em obras. Cuidado com os transtornos que eu posso causar, né? Cuidado com meus transtornos, porque eu estou em obras. Né? E nós estamos em obras. E a gente precisa de tempos fortes para repensar certas coisas. Inclusive tem um tempo de cura, né? E a quaresma, desde o princípio do cristianismo, ela não existia no início, ela começa ali pelo século IV, exatamente como um tempo de cura. Na verdade, século IV, padre? No século IV, praticamente no século IV. Antes da quaresma do século IV, estruturada e tal, antes de Santo Ambrósio e Santo Agostinho nos darem esses testemunhos já de um tempo maior de preparação para a Páscoa, de 40 dias, chamada quaresma, existia o hábito de jejuar um tempo antes da Páscoa. Aliás, esse tempo já existia entre os judeus, que faziam a Páscoa anual. O cristianismo assume a Páscoa semanal, ou seja, todo domingo agora seria Páscoa. É missa, é tempo de celebrar a ressurreição. Mas não abandonou o costume judaico de uma vez por ano celebrar uma vigília sagrada, né? Que iria até o amanhecer da ressurreição, e isso foi se estruturando, fazia-se alguns dias de jejum no início, depois surgiram os catecúmenos, essa palavra complicada que muita gente não sabe o que é, mas são aqueles que se preparam para o batismo. Naquele tempo, praticamente eram só adultos que eram batizados, e eles precisavam um tempo forte de preparação para o batismo, e esse tempo ficou sendo a quaresma. 40 dias de um retiro, preparando para a vigília pascal, que era o grande dia do batismo. Assim surgiu a quaresma, e depois dela, o tempo de Pentecostes, praticamente o tempo pascal vai até o dia de Pentecostes. Mas hoje, o nosso assunto é quaresma, porque quarta-feira é de cinzas, né? Iniciando um tempo de conversão, um tempo forte de conversão. Padre, mas eu fico impressionado, que beleza é essa junção litúrgica dos tempos, né? Como a igreja é sábia em nos propor a mesma coisa, que é sempre salvação. A liturgia é sempre um gesto salvífico de Deus, mas é como se seccionasse a vida para a gente poder entender melhor, né? Como você estava dizendo, nós necessitamos de mais de quaresma. E não é só na quaresma que nós precisamos de quaresma. Nós precisamos entender que a quaresma, ela é um convite a viver esse tempo forte agora, e que depois ela se desdobra de outras formas nesses tempos litúrgicos que virão, como consequência ou até mesmo como uma motivação para aquilo que a gente quer receber como um prêmio, né? Uma palavra pode ser até não a mais
acertada para dizer isso, né? A salvação. Eu quero ser salvo. Eu quero receber essa graça. Eu quero no meu dia a dia sorver esse presente, abrir esse presente que Deus me deu. E agora o tempo de Quaresma é um tempo especial, focado, específico de jejum e sacrifício, para que isso seja possível. Sabe que você está falando uma coisa, eu passei a minha Quaresma de férias, né? Os meus 40 dias de férias, no começo, eliminando excessos. Como a madeira que estava sobrando aí na imagem. Excessos, por exemplo, na minha alimentação. Eu percebi que eu estava tomando café demais. No dia a dia, você toma um cafezinho, depois toma outro cafezinho, vai tomando. Né? Eu estava tomando muito café. Né? Até postei na minha rede social lá, qual é o seu excesso? Aí as pessoas começavam a dizer, acho que eu estou falando mal das pessoas. Então, eliminar excesso. E fui observando, quando eu parei sistematicamente de beber tanto café, comecei a perceber que eu estava bebendo água de menos. Quando eu tinha sede, tomava café e não bebia água. Então, eu fui eliminando um vício e absorvendo, né, incorporando uma virtude. Agora, não é porque acabaram as férias que eu vou deixar de beber água e começar a beber de novo café. Né? Isso é apenas um exemplo. Mas quantos excessos nós temos? Né? E a Quaresma é um tempo de... Talvez não seja o tempo de desligar o rádio, a TV, como se fazia antigamente, mas de desligar certas coisas que estão nos colocando plugados, ligados 24 horas. Né? Talvez seja a hora de desligar um pouco o computador, não é? De utilizar um pouco menos o celular, né? Não sei. É difícil. Se recompor. Às vezes parece que a gente fica sem as mãos, né? Se você tira o celular da mão, parece que você não sabe parece que não sabe viver. Engraçado você falando isso. Muda, o tempo muda e nós vamos precisar descobrir que o excesso já não é mais como era antes, né? E que por causa desse movimento natural da vida, eu descubro que os meus excessos do ano passado podem não ser os mesmos de hoje, né? Onde é que tem que estar o meu sacrifício hoje? Porque isso é muito interessante, você que nos assiste. Pode ser que você já tenha escutado muitas vezes essa história de que a Quaresma é um tempo de sacrifício, de conversão. E às vezes a gente não sabe escolher bem o sacrifício que vai fazer. Tem gente que para de comer chocolate e acha que isso já é o sacrifício completo. Não. Quando eu me exercito para não comer chocolate, porque estou tendo em vista uma virtude, quero me controlar, eu quero estar diante de Deus, né, como se fosse, estou me preparando bem para viver isso, e não comer chocolate é uma forma que eu encontro de me preparar bem para a Páscoa. Mas isso é muito mais que uma restrição, né, padre? Porque de alguma forma esse sacrifício repercute na nossa disciplina também, né? Na verdade, quando se fala sacrifício, às vezes as pessoas pensam em sofrimento. As pessoas confundem sacrifício com sofrimento, não é? É claro que numa entrega pessoal de conversão, de disciplina, de mudança de vida, de parar de beber muito café e beber um pouco mais de água, existe às vezes um pouco de dor, um pouco de sofrimento, mas é para correção. Não é uma dor masoquista, porque eu gosto de sofrer, porque se eu sofrer bastante eu vou ser muito santo. Não, o sacrifício é exatamente a força que a gente faz para a contracorrente, para conseguir chegar ao antídoto dos meus venenos. Né? Eu tenho venenos na minha vida. Nós comemos venenos. Meu Deus, como a gente come veneno. Nossa, é demais, né? A nossa alimentação, né? Quando a gente muda o nosso hábito alimentar, e foi uma das coisas que eu fiz nessas férias, a gente percebe que realmente há muito veneno ensacado em plástico, e mais plástico, que já é um veneno também, sendo oferecido para a gente a peso de ouro. Verdade. E coisas mais baratas, às vezes, não ocupam o nosso cotidiano, como comer uma simples banana. Né? Ou uma simples maçã. A maçã, às vezes, para muitos é o símbolo do pecado, né? Mas é uma das coisas mais saudáveis que tem, né? Uma maçã antes de dormir faz um bem antes tremendo. De dormir? Né? Às 10 da noite, 9 da noite, uma maçã. Muito melhor do que um prato cheio de macarrão. Né? E às vezes a gente se empanturra à noite, depois não passa mal, o intestino reclama. Então, a Quaresma é muito concreta. É um tempo muito concreto. Aliás, é curioso que na oração de hoje, da missa, quem foi na missa talvez vá lembrar,
há uma coisa muito interessante que diz assim: neste tempo de conversão, em que nos dedicamos ao jejum, à oração e à caridade, buscamos uma vida nova. Veja, 3 coisas: jejum, oração e caridade. São 3 remédios, né? 3 remédios de conversão, 3 remédios que a Quaresma nos oferece. Esses dias eu estava observando que o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, poderia ser feito de um jeito diferente, um jeito quaresmal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Cada uma dessas 4 direções tem um endereço de um desses remédios. Você quer ver? Por que eu, na Quaresma, tomo o remédio do jejum? Para recuperar a minha relação com as coisas, a minha relação com a comida, por exemplo, mas também com tudo que eu tenho, né? Então o jejum é um símbolo quaresmal da conversão para com as coisas. E a oração? Para com Deus. E a caridade? Para com o outro. E onde fico eu mesmo? Bom, se você não tiver uma relação adequada de amor a Deus que é Pai, ao outro que é irmão, às coisas de quem eu sou o Senhor, né? Se você, por exemplo, se torna... coloca as coisas no lugar de Deus. O dinheiro manda em você. Ou a comida, né? A comida manda em você. Então você o teu Deus é o teu estômago, né? O teu Deus é aquele prato de picanha, né? Você vive para comer, não come para viver. E aí onde é que fica Deus? Se o teu Deus se as coisas viraram Deus, se você é um idólatra, né? Você está idolatrando as coisas, o seu dinheiro, aí você coloca Deus no lugar do irmão. Então Deus, eu sou Deus, Deus é igual a mim. Mas se eu tiro as coisas daqui de baixo, coloco lá para cima, se eu tiro Deus de lá, coloco aqui do lado, para onde que vai o irmão? Aqui para baixo. E aí irmão mata irmão, irmão critica irmão, e a fraternidade termina. Então, quer dizer, a Quaresma é um tempo de voltar ao equilíbrio vital. É exatamente isso. O jejum, a oração e a caridade são formas emblemáticas, são verdadeiras pomadas da alma que nos levam a recuperar o equilíbrio vital. Ao final do tempo de Quaresma, a gente não deveria estar triste porque comeu menos carne, porque fez abstinência. Não, nós deveríamos estar felizes porque estamos no peso ideal, porque estamos na fraternidade ideal, porque nós estamos curados. O Quaresma é tempo de cura. Então você aí está nos acompanhando, pode muito bem escolher um sacrifício que possa te deixar mais leve, né, no final dessa Quaresma, para você ter mais disposição de correr na direção do sepulcro vazio, né? Menos peso. Padre, vamos atender o povo? Algumas pessoas sabiam que nós teríamos o programa especial de Quaresma. A Aparecida de Lages pergunta: Padre Fábio, qual é o sentido de receber cinzas na quarta-feira? E se o senhor sabe me dizer quando foi que começou esse costume? Bom, já no Antigo Testamento, quando alguém fazia penitência, ele tinha o hábito, isso está na Bíblia, já no Antigo Testamento, de vestir-se simbolicamente de sacos, de uma roupa muito rústica, né? E colocar cinza na cabeça. Despojar das vaidades, despojar, né? de tudo. Da simplicidade. Ele era visto, aquele lá, um penitente. Né? Isso é interessante porque dentro eu me lembro quando o Padre Moacir nos dava aula de penitência, né? Nos ensinava o sacramento da reconciliação. Ele falava dos penitentes públicos, dos que ficavam na frente das igrejas, né? Para demonstrar publicamente que eles estavam ali purgando um pecado. Agora, é muito curioso que quando nós, padres, impomos as cinzas sobre este povo penitente, e também recebemos, né, as cinzas, a gente pode dizer 2 coisas. Uma delas é: converte-te e creia no Evangelho. Converte-se, creia no Evangelho. Então, essa é a forma mais moderna. E a outra, mais antiga, mas sempre atual, você é pó. Lembre-se, você é pó. E pó um dia vai se tornar. Então, a cinza também nos remete àquela nossa situação original, né? De sermos limitados, de sermos pobres. Tem até um salmo que diz assim: Deus sabe de que barro fomos feitos. Foi Ele que nos fez de barro, né? E Ele sabe que aquele barro é fraco, quebra. Então,
é lembrar que a nossa essência é maravilhosa, é animada, tem alma, mas que nós somos sempre feitos de barro. E é interessante que quando a gente compreende isso, a gente fica mais tolerante com quem está do lado, né? É engraçado como essa compreensão de que eu sou limitado tem um efeito muito positivo na vida de quem está do lado da gente. Porque se a gente não tem essa arrogância de ser perfeito, claro, a gente tem que lutar o tempo todo e a gente tem que perseguir, superar os nossos limites. Mas a nossa perseguição desse valor não pode nos fazer ficar intransigente com quem está do nosso lado, né, Pai? E é interessante porque quando eu reconheço essa limitação, eu acho que o processo natural de Deus em nós é nos fazer ter mais solidariedade com aquele que está do lado vivendo a mesma situação. A Quaresma é tempo de misericórdia, né? É tempo de reconhecer minhas fraquezas e ser mais tolerante com a fraqueza do outro, né? A campanha da fraternidade existe para isso, né? Cada ano com um foco, né? Esse ano completamente voltado aí para a questão da juventude, eis-me aqui, envia-me, né? É conversão para a fraternidade. Então, no final da Quaresma, trocando em miúdos o que aconteceu na minha vida nesse retiro, eu me tornei mais saudável. É um tempo, eu vou usar uma palavra legal, porque ela tem dois sentidos. É um tempo salutar. Salutar significa saudável, é saudável, mas é também salvífico. Então você dizia, é um tempo de salvação. Tem uma música antiga que dizia, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Eu me lembro que a gente rezava isso em Lavras, no seminário. Fazia parte da nossa oração da manhã, do tempo da Quaresma. Essa estrofe que fazia parte da nossa oração da manhã. Muito bem, nós estamos hoje refletindo esse tempo novo que começamos hoje, quarta-feira de cinzas, é a abertura do tempo da Quaresma, um tempo muito rico. A igreja nos convida liturgicamente a pensar a nossa fraqueza, a nossa fragilidade e pensar a nossa fraqueza à luz de quem nos ama. É muito bom quando nós temos a oportunidade de olhar para os nossos defeitos, quando nós estamos acompanhados de alguém que nos ama de verdade. O que a igreja nos ensina é que Deus nos ama, é capaz de compreender a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, mas como um pai que ama e quer ver o filho superar, no momento em que nos compreende, ele nos motiva a superar tudo isso. E aí nós temos os instrumentos de Quaresma. Jejum, oração, como o Padre Joãozinho tão bem estava dizendo aqui, buscar coisas saudáveis que possam sinalizar de maneira muito concreta o nosso desejo de assumir essa salvação de Deus na nossa vida. Então, portanto, hoje é um dia de iniciar, né, as escolhas que possam favorecer este nosso crescimento. Hoje é um dia muito especial para nós. Nós queremos aí fazer, eu acho que isso é saudável. Eu aprendi muito essa disciplina no seminário, que a gente precisa escrever as nossas metas. Metas cristãs precisam ser escritas para que, de vez em quando, a gente volte a elas e a gente, com muita honestidade, possa reconhecer se a gente avançou ou não. Porque às vezes a gente até regride, né? E depois de um tempo, você ter a oportunidade de olhar quais eram as minhas metas de 10 anos atrás. O que dessas metas eu ainda preciso perseguir? O que dessas metas eu já alcancei? É uma sugestão do programa Direção Espiritual para todos nós hoje. Fazer uma listinha aí do que nós precisamos melhorar, de quais os gestos que nós precisamos assumir para fazer com que essa salvação que nos é oferecida possa encontrar um espaço para crescer em nós. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com a participação hoje do Padre Joãozinho, nos ajudando a refletir a Quaresma, esse tempo tão especial na nossa vida. Acho que 2 anos atrás, ou 3, não sei, eu tive a oportunidade de viver esse tempo de Quaresma e a Semana Santa na Terra Santa. Foi muito especial. Justamente no dia de Páscoa, nós fizemos a passagem do Egito para Israel. Uma passagem terrível, né? Quem já esteve lá, quem estava comigo naquela época, sabe o quão foi difícil aquele dia de passagem do Egito
para a Terra Santa. E nós revivemos, né, a experiência que foi dos nossos antepassados e que tem um significado maravilhoso para nós. Para eles, aquela Páscoa que depois nós demos um novo significado com a ressurreição de Jesus. Aliás, Páscoa é passagem, né? Passagem, a palavra transição, Páscoa, né? Transição, é travessia. Travessia. Agora é interessante que o povo de Deus, até chegar na Terra Prometida, depois da Páscoa, eles ficaram 40 anos no deserto. Esse número é simbólico. A quaresma é isso, né? É 40 dias que lembra os 40 anos no deserto, ou os 40 dias de Jesus se preparando para a sua missão, também no deserto. Então a vida é feita de um tempo de deserto. E às vezes a gente tem, né, pode ser, às vezes 1 semana, 2, 3 dias de angústia, de ansiedade, de sofrimento, e de repente você sente que você ultrapassou aquilo sem perceber, e como é confortante, né, você identificar que você tornou-se melhor depois daquela situação de dificuldade. Sabe o que eu estou refletindo agora, Fábio, sobre a quaresma diária? Para mim, a minha quaresma diária agora é de 40 minutos. Não é mais 40 dias, nem 40 anos. É 40 minutos. Porque o meu grande desafio agora nessa busca do equilíbrio vital é caminhar todo dia. 40 minutos você caminha? Não consigo ainda. Você caminha todo dia? Caminho. 40 minutos? Eu faço uma atividade física todo dia. 40 minutos? Mais até. Mais. Consigo fazer mais uma do que hora. uma quaresma, então. Mas no início eu não consegui. Você sabe que eu assumi essa disciplina com atividade física foi quando fiquei padre. Que eu tive um problema de saúde muito sério, morava em Belo Horizonte, você lembra disso? Um período de estresse, sei lá o que foi aquilo. Então eu perdia muito peso. Eu me lembro que numa semana eu perdi mais de 6 quilos. E isso me preocupou. Falei, gente, será que eu estou doente? E eu fui ao médico e ele fez todos os exames, não identifiquei nada. E ele falou assim, padre, na verdade você está vendo tudo errado. Isso é um mal de padre, ele falou. Eu atendo muitos padres aqui e vocês têm vida muito irregular. Eu falei, por quê? Que tipo de vida irregular que a gente leva? Se vocês comem fora de hora, vocês comem mal, vocês trabalham mais do que devem, vocês se justificam o tempo todo que vocês não têm tempo para atividade física, não tem domingo. O dia de descanso de vocês é segunda-feira. Muitas vezes você fica com um complexo de culpa porque está descansando numa segunda-feira, acaba abrindo mão, vai e faz, enfim. Engraçado, João, eu saí dali com tanto desejo de mudar a minha vida e ele conseguiu. Engraçado, é um médico que eu nunca mais me encontrei com ele, foi uma única consulta e ele foi determinante na minha mudança de vida, porque eu saí de lá, nunca mais, eu era viciado, eu tomava 2 litros de refrigerante por dia, imagina o que é isso. Não dá para imaginar, Fábio de Mello tomando 2 litros de refrigerante. E eu era viciado, no convento eu jantava todos os dias no conventinho. Quando dava 9h30, 10 horas da noite, a gente atravessava ali, ia na padaria da Rosa, lembra ali? Isso antes de ser padre. Antes de ser padre, nos meus 4 anos de teologia, isso fazia parte da minha dieta. Eu, o Lúcio, o Marcelo, nós atravessávamos a rua e jantávamos de novo. Comíamos 2 lanches cada um e 2 litros daquele refrigerante preto, né? Então eu era absolutamente viciado naquilo. Engraçado que quando eu saí daquele consultório, eu falei assim, eu nunca mais coloco esse refrigerante na minha boca. Porque eu sabia que se eu não cortasse radicalmente, eu não saberia viver no meio termo. E nunca mais. Você sabe que eu sonho com o gosto até hoje? Eu sinto... É engraçado. E aí por isso que eu acredito que todo viciado vai ser eternamente dependente. Você nunca pode dizer, eu estou curado, eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou fumar, eu nunca mais vou cheirar. Isso é mentira. Você vai levar eternamente essa fraqueza dentro de você. E a partir daquele momento, João, eu fiz um compromisso comigo. Eu precisava, foi uma regra que ele me pôs. Você vai começar caminhando 20 minutos, você vai com o tempo sentindo necessidade de caminhar 30, até você chegar a 1 hora de atividade física. E eu joguei todas as minhas doenças, todo o meu mal-estar daquele momento, à beira da Lagoa da Pampulha. Inclusive, nesse meu livro, É Sagrado Viver, tem uma crônica em que eu relato isso. Como foi importante na minha vida naquele momento, aquelas caminhadas ao redor da lagoa. Porque ali eu purifiquei meu corpo, minha mente, meu coração. Foi muito importante aquele momento. Foi uma quaresma. Quaresma é isso. 40. E às vezes eu fico pensando, puxa, mas 40 minutos, vou perder esse tempo, poderia estar escrevendo, poderia estar compondo, poderia estar rezando. Aí eu fiquei pensando, mas espera aí,
caminhar e rezar, é só começar. É só começar, dá certinho, não é? É o tempo de você rezar um terço, ou de não rezar nada falando, ficar em silêncio, né? E você se cura nessa hora, se né? cura. Então, quaresma é isso aí. Quaresma você cura é muito o que está doente em você e você evita as doenças do futuro. Eu acho fantástico isso. Essa responsabilidade humana de você administrar a saúde. A saúde é um dom de Deus. Ainda agora, vindo no caminho, a gente falava, comentando de alguns amigos nossos doentes, eu falei, gente, a doença é o único problema que eu acho que existe. O resto você contorna, você administra, mas de repente você está ali, você está impossibilitado de trabalhar porque está doente, está impossibilitado de sonhar porque você está doente. E a gente pode administrar melhor isso. Eu acredito muito nisso. Padre, mas aqui você está lançando um CD e um DVD que fala justamente de cura. Justamente no tempo da quaresma. Propício para a quaresma. Esse é o CD. Gravado em João Pessoa. Gravado em João Pessoa e lançado agora aqui pela Canção Nova, não é? Tá mostrando nesse aqui. tempo de quaresma vai ser lançado, ainda estamos terminando, não é? Não está completamente pronto, ainda não está à disposição, mas vai ser fartamente anunciado aqui na Canção Nova. E hoje estou mostrando vai sair em primeira pela Canção mão. Nova. Pela Canção Nova. Hoje, Fábio, é a primeira vez que eu estou mostrando. Que maravilha. Nem no Twitter, nem em blog, eu mostrei ainda canções de cura. Com participações do Padre João Carlos, de Recife, né? Padre João Carlos Ribeiro, salesiano. Salesiano. Né? Ainda é provincial ou não? Não, agora é diretor de colégio. Joana. A Joana canta comigo a música da mãe. Né? Adriana Mello, do Padre Zezinho. Né? E a Banda Vox Day. Banda Vox Day, 3 jovens nesse ano da Jornada Mundial da Juventude. Colocamos uma música deles, Precisa-se de Santos, Santos e Calça Jeans. Né? E há uma canção aqui. De onde eles são? Eles são de lá mesmo, de Recife. De Recife. Né? Foi gravada em João Pessoa. Foi gravada em João Pessoa. 2 dessas da Banda Vox Day são irmãs gêmeas, univitelinas. Um dia até posso falar mais sobre elas aqui. Então, é um CD e um DVD realmente para buscar a cura. Não é? Acho que a canção, a música, ela também é um instrumento de cura. Né? Pode levar à loucura algumas. Não é? A música pode perturbar. Tem músicas que me perturbam. Né? Mas ela também pode curar. Há uma canção nesse DVD, não sei se eu posso... Pode, não. Claro. Há uma canção aqui nesse DVD que eu fiz em Roma, num tempo de quaresma, em que eu estava muito perturbado, com uma série de coisas. A minha tese não ia para frente, tudo era nublado, o tempo estava difícil para mim. E eu lendo uns papéis velhos do nosso fundador, Padre Deon, eu encontrei lá uma frase que ele nunca publicou, mas ele escreveu, manuscrito, que dizia assim: vamos orar e agir. Porque ele estava também num tempo nublado, num tempo de quaresma. E ele disse: vamos orar e agir, e Deus fará o resto. Depois dos dias sombrios e tristes, o sol retornará, porque Deus agirá. Foi nesse período que eu acompanhei a primeira crise do Padre Léo, né, que aconteceu, nós lembramos muito bem aqui na Canção Nova, e depois ele ficou um ano, a quaresma dele durou um ano, né, e nós acompanhamos tudo isso. Eu não preciso repetir toda a história. O Padre Léo é meu irmão de noviciado, nosso irmão de consagração religiosa, e ele deixou uma lição de Páscoa muito bonita, que diz assim: creia em Deus, busque as coisas do alto, busque as coisas do céu. Então eu fico pensando naquele homem alegre, né? Quase debochado, né? Cheio de humor e de amor, que viveu na alegria, mas na dor ele encontrou vida plena. Não necessariamente no sofrimento, mas no sacrifício. Quantos livros ele escreveu na cama, doente, né? Num leito. Então a última estrofe dessa canção, que eu fiz inspirado na frase do Deon e na vida do Padre Léo, e que está no CD Canções de Cura, diz mais ou menos assim: diz que música a gente não explica, que complica, né? Música a gente canta. Sei de alguém
viveu na alegria, mas na dor encontrou vida plena. A lição que deixou é tão clara: creia em Deus, busque as coisas do céu. Vamos orar e agir, e Deus fará o resto. Depois dos dias sombrios e tristes, o sol retornará, porque Deus agirá. Bonito. Reuniu o Padre Deon e o Padre Léo na mesma mão. 2 leões. É, verdade. Leão Deon e o Léo Leão Leão. Tarcísio. Deus agirá. E quanta gente vive quaresmas pessoais. Eu estou lembrando aqui, Fábio, do seu conterrâneo Dom Couto. Semana passada mesmo, lá em Taubaté, visitei na Catedral de Taubaté o túmulo desse servo de Deus que tem um processo de beatificação já em Roma avançado, e eu tive a oportunidade de cuidar dele, né? Quando eu era seminarista. Eu conheci você cuidando do Dom Couto, primeira vez que eu lhe vi na vida. Sério? Eu cheguei em Taubaté, eu era seminarista do 2º grau, a gente veio passar uns dias em Ubatuba, e quando eu cheguei na portaria, você estava com o Dom Couto. Olha eu só. lembro como se fosse hoje. E Você com a mão queimada de limão. Nossa, você me pegou na... Lembra disso? Inesquecível, queimadura de limão é inesquecível. Mas Dom Couto, ele em Roma, quando estudou, fez doutorado, ele estudou a confissão. E ele escreveu a tese dele em latim, De Integritate Confessionis, que significa a integridade do sacramento da confissão. Ou seja, quando a gente se confessa, deve confessar tudo. É um princípio do Concílio de Trento, que não vem ao caso falar sobre ele aqui. Um outro programa a gente pode falar. Mas esse doutor em confissão, né, quando voltou para o Brasil, se tornou professor lá em Taubaté, na hoje Faculdade de Uniana, na época Instituto Teológico Coração de Jesus, e ficou bispo de Taubaté, né? E ele ficou um tempo, pouco tempo como bispo, e trabalhou tanto também, se estressou tanto, que teve um AVC, um derrame, e ficou completamente paralisado nas pernas e também em parte do braço, se eu não me engano, da mão direita. E ele voltou então para o convento. Como ele não tinha mais condições de exercer o ministério de bispo, ele foi acolhido de novo na nossa comunidade, e nós, religiosos, seminaristas, estudantes, nós cuidávamos dele. Nós dávamos banho, escutávamos o jornal na rádio junto com ele. Era todo um rito, né? Padre Léo também cuidou dele, né? E um ensinava para o outro. Mas o que me chamava mais a atenção é que esse homem que vivia esse sofrimento, essa quaresma permanente, ele não parou de atender confissão. Ele todo dia, o dia todo, atendia confissão. E Taubaté, e região, e o sul de Minas, esse homem de Formiga, natural de Formiga, tem centenas e milhares de pessoas que podem dar testemunho da santidade de um homem que, nos seus limites, atendia a confissão, né? Por isso, hoje, eu estou convencido, Fábio, que Dom Couto, lá no céu, é o intercessor das pessoas que estão em pecado, que estão em conflito, que estão em algum tipo de confusão, né? De divisão, por exemplo, no casamento, ou desse tipo de conflito, não consigo deixar meu vício. Então, eu acho que é um bom intercessor para quem quer nessa quaresma, por exemplo, deixar algum tipo de vício, que quiser deixar algum tipo de pecado, não está conseguindo, vai fazer uma confissão, mas tenha também um intercessor, né? Então, por que não colocar hoje aqui nesse nosso programa Dom Couto, que tem o seu processo já de beatificação aberto pela Diocese de Taubaté, como o nosso santo intercessor. Pode tranquilamente dizer, Dom Couto, intercede por mim. Estou vivendo essa situação de conflito na família, marido, mulher divididos, filhos, família que os filhos, por exemplo, não falam com os pais. Então, é bom a gente pedir a intercessão, né?
Eu peço, Fábio, reza por mim. Você reza. Claro. Né? Eu rezo por você. Se nós acreditamos nisso, né? Agora, tem alguém junto de Deus que pode rezar por nós dois. Você é conterrâneo dele, né? Sou. Dom Couto nasceu em Albertos, uma zona rural de Formiga. Inclusive estudei com o Orton, que era um sobrinho dele. Eu era menino, nem sabia quem era Dom Couto. E eu me lembro que o Orton era todo orgulhoso de dizer que ele tinha um dia o bispo. E depois, quando entrei na congregação, já comecei a ouvir as histórias bonitas a respeito do Dom Couto. E depois tive a oportunidade de conhecê-lo também no conventinho. Fui até ao sepultamento dele, por acaso eu estava por aqui. E tenho a graça hoje de fazer parte da Fundação Dom Couto, né? Onde nós temos um trabalho. Você é inclusive, sou vice-presidente lá com o Padre Geraldo. O Padre Geraldo é o nosso presidente, a Lília a nossa comandante, e eu tenho a oportunidade de acompanhar esse belíssimo trabalho que a Fundação Dom Couto tem ficado cada vez mais ampla. Inclusive, muita gente que nos assiste aqui ajuda financeiramente também as nossas obras lá. E antes era apenas uma fundação que cuidava da rádio, né? E hoje não. Hoje nós temos projetos sociais, nós temos uma parceria interessante na formação de um ofício, né? Ensinando o ofício, a arte do restauro a muitos jovens. E o nosso projeto é crescer cada vez mais, porque honrar a memória desse homem é a gente também provocar essa reconciliação. Você mesmo está dizendo que seria uma bonita forma de chamar Dom Couto, né? O servo da reconciliação. Servo da reconciliação. E a gente poder ajudar essas pessoas a viverem essa reconciliação tão necessária no dia a dia. É uma obra que pretende isso. E ele, por ser um santo discreto, muitas vezes não atraiu nenhuma atenção sobre si. E as pessoas que passaram pela vida dele não esquecem. Não é? Então, hoje, nós precisamos cultivar a memória dessas pessoas que são exemplares. Não é? Porque, sabe, o santo que a igreja canoniza, não é simplesmente porque ele foi santo, porque tem muita mulher, dona de casa, que fez muita comida, né, que suportou um marido difícil, são santas, né, e que viveram a sua santidade intimamente. Mas nós temos aquela mulher que viveu uma santidade exemplar. Então ela precisa ser colocada numa ênfase para estimular outras pessoas. Senão os heróis que nós temos são de plástico, né? São de videogame, são heróis que as nossas crianças têm e que matam gente, que carregam armas, né? Está na hora de nós, católicos, cristãos, colocarmos os nossos santos como os nossos heróis, né? Em emissoras como a Canção Nova e outras, nós colocamos isso o tempo inteiro, né? Um João Paulo II é um exemplo para todos nós, né? E Dom Couto, esse santo discreto, esse servo da reconciliação, é uma pessoa que merece esse destaque, essa exemplaridade, porque ele foi alguém que atendeu a confissão e a mim ele me provocou. Foi 4 anos eu me confessei com ele, né? E cada confissão foi um momento inesquecível, porque não era ele, não era Dom Couto que estava ali, era o próprio Cristo. Padre, muito obrigado pela sua presença, volte sempre. O programa de Direção Espiritual é seu também. E é sempre uma alegria tê-lo aqui com a gente. Nesses tempos fortes, quando começa um tempo forte, vamos trazer eu apareço aí. E olha, vamos aí nessa quaresma divulgar aí canções de cura. Não só divulgar o CD, né? Divulgar não só as canções de cura. Quaresma como tempo de cura. Isso mesmo. A você que nos acompanha, muito obrigado. A gente sabe que as nossas dificuldades são muito diferentes. E é por isso que Deus age de maneira tão particular. Eu tenho certeza que hoje você pode ser motivado a partir da sua verdade, escolher a sua melhor maneira de viver esse tempo de quaresma. Deus não pode trabalhar na nossa mentira, eu sempre digo isso. Deus só pode trabalhar a partir da nossa verdade. Onde é que estão os seus excessos? O que lhe impede de avançar? A gente sabe que a ressurreição é um projeto de vida. Todos os dias eu preciso buscar essa ressurreição na minha vida. Também eu corro o risco de morrer antes da hora. Morro porque deixo de sonhar, porque deixo de acreditar. Morro porque deixo de me empenhar. E nesse tempo de quaresma,
a gente pode descobrir aí o que nós podemos fazer para reabilitar esses sonhos dentro de nós, para reabilitar esta fé. Como o Padre Joãozinho estava dizendo, o santo é aquele que de maneira heróica viveu com radicalidade uma virtude. E nós também somos convidados a viver essa santidade. Sem a pretensão de ser elevado à glória dos altares. Não, essa santidade particular que se experimenta e que nos dá satisfação. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro, feliz por ter vivido o que viveu. Isso é santidade. Quando você amou o que precisava ter amado, perdoou o que precisava ter perdoado, viveu o que precisava ter vivido. Só que para a gente chegar a essa satisfação de dormir feliz, é certo que nós teremos um tempo de luta. Sem luta, não há vitória. A igreja é muito sábia, é muito madura e nos trata com maturidade quando nos convida a lapidar os nossos excessos para que a gente possa alcançar essa vitória. Aquele que com honestidade se olha, se analisa. Por isso que a gente sempre diz aqui que nenhuma religião que não faz pensar pode ser frutuosa. A religião que realmente provoca frutos positivos na sociedade é aquela que dá ao ser humano a capacidade de analisar-se, de perceber-se e, à luz do sagrado, motivar-se a ser cada vez melhor. É o que nós queremos pedir. Que nesse tempo de Quaresma você tenha a oportunidade de avançar, de vencer a si mesmo, né? Porque o território mais difícil de ser vencido é esse interior. Que é onde a gente se sabota, é onde a gente se autodeprecia. E às vezes, um sacrifício que a gente faz é uma maneira que a gente tem de se amar. Como um dia eu precisei cortar na minha vida os venenos que chegavam ao meu corpo pela minha alimentação. Foi importante naquele momento saber sacrificar aquele prazer que era nocivo. Tantas vezes nós, porque não temos coragem de cortar, de fazer o sacrifício, a gente prejudica um projeto de vida que poderia ser maravilhoso, frutuoso. Que Deus possa derramar sobre a sua vida, sobre o seu coração, a sua bênção, a sua proteção, e possa lhe motivar, a partir desta quarta-feira de cinzas, desta mística da humildade. O dia de hoje não tem outro nome. Nós nos recordamos, através da liturgia vivida hoje, que nós somos pó, que nós somos miseráveis, mas que, auxiliados pela graça de Deus, nós podemos ser um projeto vitorioso. Derrame sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu coração, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua companhia.